Y no te voy a negar. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve assobiar de noite dentro da sua casa. Segundo as histórias, depois da meia-noite você não pode assobiar. Isso porque os espíritos começam a vagar pela terra depois desse horário. E não somente os espíritos, mas também os demônios. Principalmente às 3 horas da manhã. Demônios como os cães do inferno, que são atraídos pelo seu assobio e entram dentro da sua casa. Dizem que se você assobiar por mais de 30 segundos, você consegue sentir o calor deles perto de você. E a partir do horário que o sol está começando a nascer, você consegue observar eles no canto do seu quarto. E se você fizer isso por mais dias, você é arrastado para o inferno por eles. Além de que assobiar atrai espíritos ruins, que podem querer entrar no seu corpo, possuir você e viver a sua vida, enquanto você não pode fazer nada a respeito daquilo. O motivo pelo qual você nunca deve brincar com seus brinquedos à noite. Uma garota de 7 anos morava na roça com a mãe e com o pai. A mãe dela cuidava da casa e estava grávida, e o pai dela trabalhava fora, então ele chegava muito tarde. Num dia em específico, a mãe dela acabou dormindo antes do pai dela chegar e o pai dela estava demorando muito. Então a garotinha resolveu pegar seus 2 brinquedos e esperar o pai na porta. E um desses brinquedos era um macaco de plástico tipo esse aqui. E ela ficou lá brincando um tempo até que ela escutou baterem na porta 3 vezes. E quando ela olhou pela janela, tudo que ela conseguiu ver foi 2 olhos vermelhos. Ela achou que fosse algum animal da fazenda, então ela decidiu continuar brincando. Mas aí ela escutou baterem na porta 3 vezes novamente. Ela saiu correndo pro quarto da mãe dela e abraçou a mãe dela. Até que ela escutou baterem na porta de novo. Quando ela chegou lá, ela perguntou quem era e um garotinho, uma voz de um menino, respondeu: "Eu sou o Paquito, me chama pra brincar?" Como era uma criança, ela decidiu abrir a porta e tudo que ela viu foi um garoto com um olho negro. O espírito queria brincar. Uma menina chamada Jess, devia ter uns 16 anos. Ela tava deitada na cama dela e não dormia. Ela tava quase pegando no sono, até que ela ouviu um barulho muito esquisito vindo do primeiro andar da casa dela. Ela já ficou tipo... Até que ela começou a ouvir passos na escada, subindo pro quarto dela. Ela começou a ficar com muito medo. Ela não sabia o que fazer, até que ela resolveu entrar no closet dela e se esconder dentro do closet. Óbvio. Ótima ideia. Ela esperava que ali ela ia estar segura e ninguém ia achar ela. Até que ela ouviu o barulho da porta dela abrindo e passos entrando dentro do quarto dela. Barulho de pessoa entrando. E o closet dela. E tipo isso aqui. Uma abertura que dava pra ver o outro lado. E ela conseguiu ver a mãe dela. A mãe dela tava tipo, desse por aqui. Ela falou: "Filho, tá tudo bem, você pode sair do closet." E estaria tudo bem se a mãe dela não tivesse morrido 2 anos antes. Oi, vim falar de mais um jogo pra vocês. E esse é meio estranho. Essa é a capa do jogo, o nome do jogo é Baby Blue. Não recomendo vocês jogarem, então não joguem. Mas enfim, você começa o jogo indo no banheiro sozinho. Você tem que entrar num banheiro sozinho. Você tem que trancar a porta e apagar todas as luzes. Não pode ter nenhuma claridade. Aí você tem que ficar olhando pro espelho e com a mão assim, como se você estivesse segurando um bebê. Você tem que ficar falando Baby Blue, Blue Baby 13 vezes. Sem, tipo, gaguejar, fazendo, tipo, Baby Blue, Blue Baby. Eu não consigo. E se você conseguir fazer certo, você vai começar a sentir nos seus braços o peso de um bebê. E com o tempo o bebê vai ficando mais pesado porque ele vai crescendo. Antes que fique muito pesado, você tem que correr, jogar o bebê dentro da privada e dar descarga. E sair correndo do banheiro. Tipo, corre do banheiro. Se você não fizer isso, uma mulher vai aparecer no espelho, gritando com você, querendo te matar, gritando: "Me devolve minha criança." Se você ainda estiver segurando a criança, ela vai matar você. Dizem que é baseado numa história real. Essa aqui é a mãe, ela perdeu o filho dela. Enfim, as imagens são meio perturbadoras. Se algum dia você vê uma escada aleatória no meio da floresta, você tem que fugir o mais rápido possível. Nunca suba nelas. Existe uma história de alguns anos atrás alegando que existem várias escadas abandonadas em vários parques nacionais ao redor do mundo. Elas ficam bem dentro da floresta, longe de tudo e todos. E é literalmente só uma escada, sem nenhuma estrutura ligada a elas. Algumas estão em ruínas, outras estão em um estado perfeito, e algumas são essas espirais de ferro que você encontra, por exemplo, em faróis. E elas literalmente não dão em nada. Existem diversas teorias diferentes de por que as escadas estão lá, e também sobre o que acontece quando você sobe em uma delas. Poucas pessoas ousaram subir nessas escadas. Elas se sentiam inquietas, com o sentimento de não serem bem-vindas, e algumas até sentiram náuseas quando chegaram no topo. Alguns dizem que são escadas que levam para outra dimensão, outros dizem que levam para o inferno, e outros dizem que esse é o motivo de tantas crianças desaparecerem em parques nacionais, porque elas sobem nessas escadas e nunca mais são vistas. Em maio de 1981, um menininho de 9 anos estava jantando com a família dele, até que quando todo mundo foi dormir, ele se escondeu debaixo da mesa da sala pra comer doce escondido da família dele. Tava todo mundo dormindo já, até que ele começou a ouvir passos na cozinha. Quando ele chegou na cozinha, tinha um cara de costas, um cara que ele nunca tinha visto. E ele ficou tipo... E ele foi tipo voltando devagarzinho pro cara não perceber que ele tava lá. E voltou pra cama dele.
E ele começou a perceber que de noite ele começava a ouvir passos e barulhos que, tipo, não era a família dele. Até que um dia ele tava dormindo e ele viu um par de olhos, tipo, ali. Enfim, ele contou pros pais, que chamaram a polícia, e eles descobriram que esse cara tava morando na casa dele há 6 meses. História de quando eu armei pro meu namorado me trair, pra eu poder terminar com ele. Eu e meu namorado estamos juntos por muito tempo. No começo do relacionamento, ele vacilava muito comigo e eu sempre perdoava, porque eu não era tão confiante de mim mesma e acabava aceitando por não querer ser aquela namorada chata. E agora, 5 anos depois, eu tive um glow up muito grande em literalmente todos os quesitos da minha vida. E enquanto eu evoluí, ele não saiu do lugar. Ele até depende do dinheiro que eu ganho. E chegou ao ponto que isso me irritava demais. Aí ele veio com uns papos de querer se casar e tal. E eu com certeza não quero, mas eu não tenho a coragem de falar que eu quero terminar com ele. E eu sou muito covarde pra simplesmente chegar e terminar. E é por isso que eu armei uma situação enorme. Eu achei uma menina aleatória no Instagram e pedi pra ela mandar mensagem dando em cima do meu namorado. Na mesma hora ele respondeu e eles marcaram um encontro. Já posta parte 2 de quando eu armei pro meu namorado me trair. Eu pedi pra menina só sair com ele em um local público, um restaurante, sei lá. E era só isso. Mas uns dias depois ela me mandou uma foto dele dormindo na cama dela, sem camiseta. E no final eu fiquei bem magoada porque eu não esperava que ele fizesse tudo isso. Quando eu chamei ele pra conversar, mostrei todos os prints, todas as provas, ele simplesmente me pediu em casamento. Enquanto ele tava de joelhos implorando pra eu casar com ele, essa tal menina ligou pra ele. Ele saiu correndo com o celular na mão e se trancou no meu banheiro. Ele só implorava pra eu não largar ele. Eu pedi várias e várias vezes pra ele sair da minha casa e ele não saía. Só depois de muito tempo ele finalmente saiu. Mas agora já faz uns meses disso tudo e eu tô sentindo muita falta dele e até pensando na possibilidade de voltar, já que fui eu que armei tudo. Oi, medrosos! Hoje eu vou contar pra vocês a parte da história da Annabelle que ninguém sabia e nem foi citada nos filmes. E também o porquê que o nome dela é Annabelle. Então se você quiser saber, fica aí que eu vou contar tudinho. Então, como a maioria de vocês sabem, tudo começou quando a mãe de uma enfermeira resolveu presentear ela com essa boneca. Na verdade foi essa aqui. Ela gostou tanto da boneca que ela passou a dormir com ela todas as noites e também tomava café da manhã na mesa com a boneca. Até que um dia a Annabelle resolveu colocar a sua mão em cima da mesa, deixando a menina e a amiga dela que morava com ela desesperadas. Aí elas resolveram chamar uma médium pra ver o que estava acontecendo. E na sessão espiritual a médium disse que havia o espírito de uma menina preso a ela. O nome da menina era Annabelle e ela tinha sofrido um acidente de carro na frente da casa dela. Só que na verdade não tinha nada de espírito de menina dentro da boneca. Era um demônio se passando por uma criança. Só que elas não sabiam disso e começaram a cuidar da boneca como se fosse uma criança mesmo, dando roupas novas, sapatos, acessórios pro cabelo. Com o tempo tudo foi ficando pior com as meninas e com os namorados. O dia que todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Por causa da pandemia, nós aqui da minha cidade começamos a ter videoaulas. Então eu tava na primeira aula e só precisava ligar a câmera quando a professora ia fazer a chamada, ou quando o professor fazia alguma pergunta. Aí eu fui chamada e a professora fez uma pergunta pra mim. Então eu liguei a câmera e o microfone, respondi a pergunta e desliguei a câmera. Mas eu acho que eu esqueci de desligar o microfone. Durante aquela semana, eu já tava com medo de ficar grávida, então depois que eu respondi a pergunta, eu liguei pro meu namorado e fiz um teste de gravidez. Eu parei de ouvir a aula e abaixei o volume, porque se a professora te chama uma vez, ela não vai te chamar de novo. Então eu não tava sabendo o que tava acontecendo na aula. Nisso eu tava no telefone com meu namorado e eu tava enlouquecendo porque o teste tinha dado positivo. E eu tava tão nervosa que eu comecei a gritar no meu quarto, falando: meu Deus, eu tô grávida, o que eu vou fazer? Eu olhei pro meu computador e a aula já tinha acabado, mas tinha um monte de gente me mandando mensagem perguntando se eu tava bem e falando que tava aqui por mim e tal. Eu fiquei... Parte 2 de como todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Continuando, eu respondi algumas mensagens falando: nossa, como você sabia? E eles falaram: a gente ouviu você gritando no fundo da aula: eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Um deles disse que ouviu um cara falando: é só pegar um cabide, e você tava gritando tipo: não. Outro disse que a professora precisou iniciar outra chamada pra que eu ficasse sozinha naquela. Aí eu mandei um e-mail pra minha professora e disse que eu tava passando por um momento difícil e pedi desculpas, né? E ela disse que tava tudo bem. E ficou tudo bem até passar uns 3 dias. Minha mãe chegou em mim e falou que alguém da minha sala tinha falado pra ela que eu tava grávida. E eu tentei falar pra ela: não, mãe, isso é mentira, não tô grávida. E ela disse que alguém mandou pra ela a gravação de eu gritando no meu quarto. Gritando e chorando, né? E sem saber o que fazer. Então, basicamente, alguém da minha sala era um dedo duro
e contou pra minha mãe que eu tava grávida. Minha mãe tentou fazer com que eu abortasse, mas eu não queria, então eu fui morar com a minha avó e daqui 3 meses eu vou ter um menino. Fatos assustadores. Você provavelmente já comeu carne humana. Sim, você consegue arrancar sua pele com os dentes. Porém, apenas você não tem coragem para isso. O seu amigo virtual pode ser um serial killer, só esperando o momento exato para te matar. Quando você assiste um filme de terror, você tecnicamente está convidando suas almas da vida passada para entrarem na sua casa. Se você encarar o espelho por 10 minutos, seu cérebro automaticamente vai criar monstros imaginários. Agora, mais de 10 milhões de pessoas estão com a mesma porcentagem de bateria que você. Você tem mais chances de morrer enquanto toma banho do que ganhar na loteria. Os fatos mais assustadores que você já ouviu. Cerca de 153 mil pessoas morrem no mundo todos os dias. Se você sentir um arrepio do nada, provavelmente são almas te tocando. O filme A Centopeia Humana foi proibido na Inglaterra, por causar distúrbios e paranoias na maioria da população. 20% das crianças já relataram ter ouvido vozes. Se você não consegue ver o rosto de alguém no seu sonho, provavelmente essa pessoa está morta. A maioria das pessoas que morrem dormindo é entre as 3 e 4 da manhã. Os cães têm a visão mais direta que a nossa. Isso os permite ver coisas que nós não vemos. Isso significa que eles não latem pro nada. Em 50% dos casos que você sente que tem alguém atrás de você, provavelmente tem, vivo ou morto.